O rugido dos motores finalmente silencia enquanto a bandeira quadriculada ondula sob o sol poente, mas, para um grupo específico de pessoas, o silêncio da pista é o sinal ensurdecedor de que a verdadeira corrida apenas começou. Enquanto o piloto vencedor ergue o troféu e o champanhe banha os rostos eufóricos no pódio, nos bastidores das garagens, o clima é de uma urgência quase militar. Para o mundo exterior, o Grande Prêmio terminou. Para a engenharia logística, cada segundo agora é uma contagem regressiva cruel contra o impossível. No centro desse turbilhão controlado, encontramos o coordenador de logística. Ele não veste o macacão de corrida, nem aparece nas transmissões oficiais, mas sua mente funciona como um mapa vivo de rotas globais, fusos horários e pesos milimétricos. Ele observa o relógio com uma obsessão quase doentia, pois sabe que, neste universo, um atraso de meros 10 minutos não é apenas um contratempo, mas um fracasso catastrófico que pode comprometer a competitividade de uma equipe inteira no próximo destino. Para o coordenador, o tempo é o único adversário que ele não pode ultrapassar na pista, por isso ele precisa ser vencido na organização. As garagens, que minutos atrás eram templos de alta tecnologia sagrada, transformam-se rapidamente em linhas de montagem reversas. Os carros, joias de engenharia que valem fortunas incalculáveis, são despidos de suas carenagens em uma velocidade estonteante. Componentes aerodinâmicos, sensores sensíveis e motores complexos são tratados como peças de um quebra-cabeça de altíssima pressão, onde qualquer arranhão ou erro na triagem pode custar pontos valiosos no campeonato. Centenas de mecânicos exaustos trabalham em uma sincronia impecável, movidos pela adrenalina e pelo café, enquanto empacotam ferramentas, computadores e mobiliário em caixas de fibra de carbono perfeitamente dimensionadas. O desafio desta semana, no entanto, é o pesadelo supremo de qualquer estrategista, uma rodada dupla, o temido fenômeno conhecido como back-to-back. Isso significa que milhares de toneladas de equipamento precisam cruzar continentes inteiros, saltando sobre oceanos para o outro lado do globo, em uma janela de menos de 48 horas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo, pois o que acontece a seguir desafia a lógica da física e da paciência humana. A estrutura da Fórmula 1 é massiva e complexa. Não se trata apenas de levar dois carros e algumas chaves de fenda. Estamos falando de hospitais móveis, centros de transmissão televisiva, cozinhas industriais e toneladas de peças de reposição que mantêm o espetáculo vivo. Toda essa infraestrutura é o que chamamos de cidade voadora. Na pista do aeroporto mais próximo, uma frota de gigantescos Boeing 747 cargueiros aguarda com suas enormes bocarras frontais abertas, como predadores de metal prontos para engolir as garagens inteiras. Estes aviões são o coração pulsante da logística global, projetados para receber contêineres que se encaixam milimetricamente em suas fuselagens. Contudo, o destino parece ter outros planos para testar os nervos do coordenador de logística. No meio do carregamento frenético, um alerta soa agudamente em seu rádio. Um erro humano na triagem inicial resultou em um container crítico contendo as unidades de telemetria e o cabeamento essencial para a montagem da nova garagem, sendo colocado na pilha errada de despacho. É um erro pequeno no papel, mas um desastre na prática. Sem aquele equipamento específico na frente de carga, a montagem no próximo país será interrompida antes mesmo de começar. O rosto do coordenador empalidece, enquanto ele tenta reorganizar os fluxos de carga em tempo real sob o barulho ensurdecedor das empilhadeiras. Para piorar a situação, a natureza decide manifestar sua força. Enquanto o primeiro Boeing inicia o taxiamento final, o céu, que antes estava limpo, começa a assumir tons de um cinza profundo e ameaçador. O serviço meteorológico envia um aviso urgente de que uma tempestade severa e inesperada está se formando rapidamente sobre a região do aeroporto. Ventos cruzados e raios iminentes ameaçam fechar o espaço aéreo em questão de minutos. Se os aviões não decolarem dentro da janela de segurança imediata, a ponte aérea será interrompida e o circo da Fórmula 1 ficará preso no solo, condenando o próximo evento ao esquecimento. O coordenador de logística olha para o horizonte carregado, sentindo o peso do mundo em seus ombros, enquanto as primeiras gotas de chuva pesada começam a atingir o asfalto quente da pista de decolagem. A chuva agora cai como lâminas frias sobre a pista, transformando o asfalto em um espelho negro e traiçoeiro.
O coordenador de logística observa seus mecânicos, homens que já não sentem a ponta dos dedos de tanto frio e exaustão acumulada. Eles estão operando no limite absoluto da resistência humana, acordados há mais de 24 horas consecutivas, mas a visão do imenso Boeing 747, com suas luzes de navegação piscando através da névoa, atua como um tônico de adrenalina pura. É uma luta física brutal contra a natureza, onde cada rajada de vento lateral ameaça desequilibrar os contêineres de fibra de carbono suspensos pelas empilhadeiras. O tempo não é apenas um conceito abstrato para esses profissionais, é um carrasco implacável que aperta a corda a cada segundo perdido na tempestade. A estratégia por trás dessa movimentação hercúlea é o que separa a glória do desastre total. O coordenador revisa mentalmente a lógica dos 3 fluxos, uma coreografia que poucos fãs conhecem. A Fórmula 1 não move tudo de uma única vez. Existem os kits marítimos, 5 conjuntos idênticos de equipamentos pesados, móveis e estruturas de hospitalidade que viajam pelo mundo com meses de antecedência. É a logística de baixa velocidade, o alicerce silencioso, mas o que está sendo carregado agora sob a chuva é o kit aéreo, o sistema nervoso central da equipe. Se houver um desencontro, por menor que seja, entre a chegada dos navios e a aterrissagem destes cargueiros no destino, o evento simplesmente entra em colapso. Imagine ter o motor mais avançado do planeta, mas não ter as ferramentas específicas de calibração, porque elas ficaram retidas em um porto a milhares de quilômetros de distância devido a uma burocracia portuária inesperada. No entanto, o drama real surge com um estalo no rádio, uma peça aerodinâmica vital, uma nova asa dianteira projetada para responder às exigências do próximo circuito, acabou de sair do forno de autoclave na fábrica e está cruzando as estradas em um transporte de emergência. O coordenador olha para o cronômetro com uma expressão gélida. O Boeing tem uma janela de decolagem rígida e o controle de tráfego aéreo não abrirá exceções para o circo da velocidade. Se ele optar por esperar pela peça, corre o risco de perder o voo e atrasar toda a frota de equipamentos. Se decolar agora, o carro será montado com uma configuração obsoleta, o que pode custar pontos cruciais na disputa pelo campeonato mundial. É uma aposta de milhões de dólares decidida no meio de uma tempestade. Enquanto isso, na outra ponta da jornada, os agentes de alfândega representam o obstáculo final. Eles observam os manifestos de carga com uma indiferença burocrática que beira a crueldade. Para esses oficiais, aqueles containers não representam o ápice do automobilismo, mas apenas toneladas de ligas metálicas e componentes químicos que precisam seguir protocolos nacionais inflexíveis. Cada minuto que um agente passa carimbando papéis é um minuto subtraído do tempo que os mecânicos terão para preparar a garagem no novo país. É um conflito direto entre a urgência global da Fórmula 1 e a soberania lenta de cada fronteira visitada. O fator humano é o peso mais difícil de carregar. Nos breves momentos de pausa, o esgotamento emocional se manifesta. Mecânicos usam suas poucas forças para ligar para casa, sussurrando palavras de afeto para famílias que não veem há semanas. O sacrifício pessoal é o combustível invisível que mantém o paddock funcionando. São pais que perdem aniversários e maridos que vivem em hotéis sem alma, todos unidos por um dever que exige perfeição sob fadiga extrema. Eles são a espinha dorsal de um espetáculo que nunca para, movidos por um senso de dever que poucos compreenderiam. A situação atinge o ponto de ruptura em pleno voo, a 10 mil metros de altitude, sobre as águas escuras do oceano. O comandante do avião nota um alerta vermelho piscando com insistência no console de carga. Um sensor de temperatura em um dos contêineres que abriga as baterias de lítio do sistema híbrido disparou um sinal de emergência. Essas baterias são extremamente instáveis e, se entrarem em combustão, o incêndio é quimicamente impossível de ser controlado. A voz do comandante soa pelo sistema interno, carregada de uma gravidade que gela o sangue do coordenador. Ele avisa que a segurança da aeronave está comprometida e que um pouso forçado em um aeroporto alternativo e isolado é a única opção segura. O desespero se
estala. Um pouso de emergência significaria que duas equipes inteiras ficariam fora da próxima corrida, perdendo não apenas o equipamento, mas a chance de lutar pelo título. O Boschin inclina-se agressivamente, iniciando uma descida de emergência enquanto o destino da corrida fica pendurado por um fio. O pânico dentro da cabine pressurizada do Boeing 747 é uma presença física, sufocando o ar entre o coordenador de logística e o comandante. A 10 mil metros de altitude, o alerta de emergência das baterias de lítio brilha como uma sentença de morte para a missão. O coordenador sabe que um pouso forçado custaria a corrida e destruiria meses de planejamento milimétrico. Com as mãos trêmulas, ele coordena uma inspeção remota via telemetria. A tensão é absoluta até que a descoberta surge. Uma oscilação brusca na pressão causou uma leitura falsa em um sensor de umidade, simulando o calor de uma combustão. O alívio percorre a aeronave quando o comandante cancela a descida. O gigante de metal estabiliza sua trajetória, cruzando fusos horários enquanto a equipe tenta um descanso impossível sobre as caixas de fibra de carbono. Quando as rodas do cargueiro finalmente beijam a pista do novo destino, o mundo ainda está mergulhado no silêncio da madrugada. O coordenador de logística é o primeiro a descer, enfrentando o ar úmido de um continente diferente. Ele caminha até o paddock e encontra uma visão fantasmagórica. Um vasto retângulo de asfalto vazio, cercado por estruturas de concreto sem vida. Mas o milagre da cidade voadora manifesta-se rapidamente. As portas dos contêineres são abertas e o som rítmico das parafusadeiras pneumáticas estilhaça o silêncio. É a ressurreição da garagem. Painéis de LED, sistemas de telemetria e quilômetros de fiação são instalados com uma velocidade que desafia a lógica. O que antes era apenas chão nu transforma-se, hora após hora, em um centro de engenharia de ponta que desafia a percepção humana. O clímax dessa transformação ocorre quando o chassi principal, a coluna vertebral do carro, é retirado de seu casulo protetor. Os mecânicos operam em um estado de transe induzido pela adrenalina. Seus movimentos são uma coreografia puramente mecânica, onde cada gesto foi treinado à exaustão. Não existe espaço para a dúvida. Cada parafuso de titânio é ajustado com um torque específico, verificado sob o olhar implacável do cronômetro que marca a contagem regressiva para o treino livre 1. É um balé de uniformes manchados de óleo e rostos marcados pela fadiga extrema, todos unidos por um propósito que ignora os limites do cansaço. A precisão técnica torna-se a única religião permitida dentro daquelas paredes metálicas que surgiram do nada em tempo recorde. No portão principal do autódromo, o brilho azulado de sirenes anuncia a chegada da última peça do quebra-cabeça, escoltada por batedores. A nova asa dianteira, que quase se perdeu na tempestade anterior, finalmente alcança seu destino. O coordenador de logística sente o peso do mundo escorregar de seus ombros ao entregar o componente essencial aos engenheiros. A redenção acontece no momento exato em que o carro entra na fase final de montagem, garantindo que a equipe tenha a melhor tecnologia disponível para a batalha. Esse pequeno pedaço de carbono representa milhares de horas de trabalho, e a diferença entre a glória e o esquecimento em uma categoria onde milésimos de segundo definem carreiras. De repente, o ambiente tenso do box é dominado por um som que faz o sangue pulsar. Não é apenas barulho. É o rugido gutural de um motor de 1000 cavalos ganhando vida pela primeira vez naquele solo estrangeiro. O coordenador fecha os olhos, sentindo a vibração subir pelas solas de seus sapatos. É a melodia da vitória sobre a logística impossível, a prova de que a precisão venceu o caos e que a exaustão foi superada pela excelência. O cheiro de combustível agora perfuma o ar, sinalizando que a máquina está pronta para enfrentar o asfalto. A Fórmula 1 é frequentemente vista como um duelo de pilotos, mas a realidade é que as corridas são vencidas muito antes da luz verde. É uma guerra silenciosa de suprimentos, onde o milagre de mover milhares de toneladas pelo globo em 48 horas é rotina. Sob a luz do sol, o carro sai do box, os pneus encontrando aderência. Enquanto o piloto acelera, o coordenador de logística já não observa a pista, ele está de costas, verificando no tablet a rota para a próxima etapa. O milagre nunca para, pois o sucesso de hoje é apenas o rascunho do desafio que virá amanhã.